Oi pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e esse é o Egocêntrico. Hoje eu trago para vocês mais uma experiência minha. Eu já contei uma história que agora está até tendo alguns acessos, que é sobre um dia de carteira assinada, uma história minha. E anterior a essa história tinha uma outra coisa que era importante, que eu cheguei a citar rapidamente naquele vídeo, que foi um estágio que eu fiz, um estágio que eu considerei bem abusivo e que mexeu muito com o meu psicológico e que foi o estágio que eu fui demitido. Sim, eu fui demitido de um estágio, é uma história bem interessante, então acho que vocês vão gostar de saber um pouco mais. É importante a gente compartilhar essas coisas que acontecem na nossa vida para que outras pessoas entendam um pouco melhor e também saibam que é muito arriscado a gente aceitar propostas sem conhecer muito bem o local ou por alguma pressão social. Enfim, vai ser legal, então espero que vocês gostem. Antes de começar, eu faço o convite de que vocês se inscrevam. Aqui até teve um comentário hoje em dia que me fez rir, que foi uma pessoa que disse: nossa, um conteúdo tão bom, um canal tão legal, não entendo por que tão poucos inscritos. Faço dos seus os meus comentários, então se inscrevam, auxiliem aqui para que o canal cresça, porque o nosso canal tá desse tamaninho. E eu estou me esforçando para que ele se torne um canal muito legal, muito grande, para que eu possa trazer mais conteúdo. Então apoia aí, se inscreve, deixa o like, também deixa um comentário para mim dizendo o que vocês querem de conteúdo. Vou preparar um material aí legal, se vocês continuarem dando acesso e divulgando o canal. Compartilhem com amigos, com conhecidos, para que a nossa família aqui cresça mais. Conto com vocês e agora bora para a história de hoje. Demitido do estágio. This is my life, essa é a minha vida. Bora lá. Bora lá onde, né, gente? Tô sentado e vou continuar. Bora lá para essa viagem, para essa história, para essa narrativa, então. Então, para quem ainda não viu esse vídeo que eu citei sobre um dia de carteira assinada, eu indico que assista primeiro esse vídeo e depois assista aquele, porque talvez faça mais sentido as duas histórias, que elas são continuidades, né? Fazem parte da vida, elas funcionam sozinhas, mas tu tendo essa dimensão do tempo facilita um pouco para entender. Em 2018, eu voltei para Florianópolis para estudar administração, já tinha me formado em teatro e em artes cênicas na Federal de Santa Catarina e voltei para a Federal de Santa Catarina para estudar administração no segundo semestre de 2018. Eu havia passado já no começo do ano, na primeira chamada do vestibular, mas eu passei para o segundo semestre. Então eu decidi não passar minha matrícula para o primeiro e continuar no segundo semestre. Peguei esses meses aí de férias aqui na casa da minha família em Bituba, fiquei por aqui e tal. Então quando chegou o segundo semestre, como eu já era formado e tal, tinha toda essa pressão de morar em Floripa, é um custo de vida caro, tem vídeos falando sobre o meu curso de artes cênicas, se valeu a pena ou não, também é um vídeo que está tendo bastante interação, então vou deixar linkado por aqui, passa lá. Então eu terminei esse curso e quando eu fui cursar administração, eu estava com muita ansiedade para conseguir um estágio, porque eu precisava me manter lá em Floripa, é um custo de vida caro, eu já tinha me formado, não tinha emprego, então eu vou tentar um estágio no primeiro semestre. Sabia que era difícil, mas fui logo ali já começando a me movimentar para fazer isso acontecer. Afinal, as contas não perdem tempo, elas chegam e a gente tem que pagar. Então eu mandei alguns currículos e um dos currículos foi respondido. Era num shopping, é uma galeria na verdade que tem lá na Trindade, próximo à universidade, em Florianópolis. E me mandaram lá um pedido de entrevista e tal. E claro, eu achei estranho por eu estar no primeiro semestre, mas lembrando que o meu currículo, ele era bom, né, gente? Eu já tinha me formado, já era um aluno formado, estava em outra faculdade, tinha feito intercâmbio, tinha algumas experiências ali. Inclusive, se vocês querem também saber um pouco mais sobre o meu intercâmbio, eu tenho uma micro série aqui sobre esse intercâmbio, foi um dos primeiros vídeos, então ele não tem muita qualidade, mas é bem divertido, eu recomendo para vocês, vocês vão gostar. Então, como meu currículo era bom, ele era bom, né, gente? Eu estava seguro que eu tinha potencial para conseguir um estágio, sem dúvida. Então, eu fui para a entrevista. Eu gosto de ir para a entrevista porque nesse momento eu acho que eu consigo um destaque. Ele era bom, né, gente? Então, eu fui para essa entrevista e lá
É uma mulher de meia idade, nem meia idade, é um pouco menos de meia idade assim. Não, era uma mulher de meia idade mais ou menos. Ela me entrevistou, ela pareceu ser legal, elogiou, disse que eu trabalharia também com um pouco de marketing. Ela viu que eu era do teatro, ligou o teatro com design, enfim, mas ela disse, vai ter algo com criatividade e tal, por isso até que eu gostei do teu perfil e acho que tu se encaixa. Na verdade, ela queria também alguém para mexer nas redes sociais do shopping, o que me deixou bem contente, porque eu gosto muito de rede social, de criatividade, de lançar coisas, de criar coisas, até por isso que eu tenho um canal. Então achei que seria uma boa oportunidade. E ali, pouco mais de um mês, estudando administração, 2 meses, eu consegui ser admitido nesse estágio, que tinha até um salário razoavelmente legal assim para estágio. Tem alguns estágios que pagam melhor, mas tinha um salário bem legal esse estágio. Então ali nos primeiros dias de estágio tinha uma moça que era uma auxiliar que trabalhava nessa mesma sala, era uma salinha lá dentro dessa sala comercial, que é conhecido como um shopping. Então, era uma salinha que ficava essa gerente, essa assistente trabalhava durante a tarde e o estagiário ia trabalhar durante a manhã. Eu era o estagiário da manhã, né? Também tinha estagiário da tarde. Então, essa moça auxiliar, nos primeiros dias, ela ficou lá no período da manhã comigo, me passando algumas coisas e tal. E ela chegou assim, preciso conversar contigo. Eu, tá, tudo bem, achei que ela ia passar, né, algumas orientações e com certeza eram orientações. Ela me disse assim, vou te avisar que essa pessoa, a gerente, ela tem uma personalidade bem forte. Então, quando ela pedir alguma coisa, tu diz, aceita, não fica tentando criar muito atrito, porque ela tem uma personalidade bem forte e tal. E eu, tá, tudo bem. Eu, na hora, achei, tudo bem, eu também tenho personalidade forte e a gente tem que saber lidar com os problemas. Eu aceitei, assim, aceitei não, né? Já tinha entrado, então eu disse, tá, tudo bem. Não peguei muito aquilo pra mim. Logo depois eu entendi um pouco melhor essas orientações que ela me deu. Então, com o tempo, eu percebi que essa mulher, a gerente, ela era uma pessoa legal, assim, boa, mas ela tinha uma personalidade muito forte, muito autoritária e que às vezes era complicado lidar com ela. Eu chegava e daí ela me explicava algumas coisas e daí quando eu errava ela salientava muito que estava errado. Ela às vezes agia assim de um jeito meio estranho e grosseiro. E eu comecei a perceber que as pessoas que trabalhavam com ela, que trabalhavam nessa sala comercial, nessa galeria, eles tinham medo dela. A maioria das pessoas que trabalhavam diretamente com ela tinham um pouco de medo e insegurança para tratar com ela. Eu já meio que falava as coisas do meu jeito, agia ali de frente, falava e tal, mas eu comecei a notar que ela começou a ser bastante grossa comigo. As minhas atividades eram chegar ali antes de todo mundo, abrir a sala, eu pegava a chave, pegava um caderno, até me lembrei lá do Diabo Veste Prada, que a Anne Hathaway, ela tem que levar aquele caderno na casa da Miranda Priestly, né? E eu chegava, tinha que pegar um caderno com que o segurança da noite fazia as anotações. Eu pegava esse caderno e tinha que passar pro computador, digitalizar. Eu ia no computador da gerente, fazia todo tipo de lançamento que tinha, de contas. Ela deixava uma mesa lá separada, daí tinha que imprimir em folhas de rascunhos. Se tu esquecesse qualquer detalhe, ela te salientava e te falava, isso aqui foi errado. Daí se tu repetiu o erro, ela falava bem incisivamente. Isso começou a gerar assim algum tipo de atrito entre nós. E eu comecei a notar que ela tinha uma personalidade assim meio abusiva. Ela começava, quando ela não gostava de alguma coisa, ela começava a gritar. Isso intimidava um pouco. Ela falava, ela se descontrolava às vezes. Isso não só com os funcionários, mas também com outras pessoas que tinham aluguéis ali de lojas naquele mini shopping e tal. Ela perdia muito a paciência e muitas pessoas já relevavam porque era essa gerente, essa pessoa, e eles sabiam como ela era. Então ali, com o passar do tempo, eu já estava 2, 3 meses, eu comecei a ser mais opinioso. Eu mexia no Instagram, eu achava que eu era
O fera, né, do Instagram, ele era bom, né, gente? E ela deixava eu fazer algumas coisas, mas quando eu fazia algo que ela não gostava, ela falava: não, porque isso aqui não tá certo. Então eu tentava demonstrar que estava certo. Eu falava: ah, não, mas era isso mesmo. Ela: não, Eduardo, não era isso. Sabe, ela começava a perder o controle, a ser bem autoritária. E isso começou a me deixar muito inseguro. Mesmo eu demonstrando assim que estava de boa, eu já comecei a ficar com muita insegurança até de trabalhar. Às vezes eu chegava no trabalho tremendo com medo dela. Então a minha ansiedade nesse ponto começou a sair do controle. Eu já comecei a ir trabalhar, eu tinha que caminhar uns 20 minutos para chegar até o trabalho. E eu chegava lá com muito medo, até ela chegar eu fazia as coisas, já ficava com medo de errar alguma coisa. Um dia então ela pediu para eu ir durante o período da tarde também, era o aniversário do shopping. Eu fui, eu trabalhei de manhã, trabalhei à tarde, à noite eu fui para a faculdade, então eu fiquei extremamente exausto. Ela disse que ia me dar uma folga depois disso, ela nunca me deu uma folga, então começou o clima a ficar muito pesado, a gente começou a ter certos atritos mais fortes ou discussões de ela falar: não, não é isso. Por exemplo, ela queria que eu afirmasse que ela estava certa. Ela assim: é isso aqui, não é? daí eu falava: eu acho que não é. Ela: como assim tu acha que não é? tipo, ela pirava, ficava louca e ela queria que eu dissesse que era o que ela tinha falado, sabe, gente? Aquelas pessoas bem louca da cabeça, então era tipo isso. E eu dizia: não, eu não acho que seja. E ela pirava, porque tipo, ninguém batia de frente com ela. Não é que eu goste de bater de frente, mas eu não vou mentir ou eu vou mudar meus princípios por causa de alguém, que alguém tá querendo me impor algo. Isso me deixa com muita raiva. Então começou a virar uma coisa muito abusiva. Eu ia trabalhar tremendo, morto de medo, super ansioso, inseguro. Eu tinha medo assim de falar. Daí eu comecei a notar que o nosso clima tava muito ruim, que ela tava muito diferente. Ela vai me... Eu tava com medo de ouvir uma demissão, mas eu queria sair, mas eu também precisava do dinheiro. Então, num dia desses aí, depois de 3 meses, então eu recebi uma mensagem no WhatsApp falando: Eduardo, você e a gerente tiveram muitos desentendimentos recentes e ela preferiu por fazer seu desligamento, não sei o que e tal. E daí eu, meu Deus, eu não acredito. Eu não sabia se eu tava feliz, eu tava muito feliz de sair daquela prisão psicológica, daquela pressão toda, mas eu também tava me sentindo, meu Deus, eu fui demitida do estágio por essa pressão, mas acabou sendo muito bom pra mim. Não de imediato, depois desse estágio, eu fui para aquele emprego de um dia de carteira assinada, que vocês podem ver o vídeo, que também é uma loucura, mas aconteceu meio que por isso, por eu ter acabado de sair desse estágio, eu tava, preciso trabalhar, preciso de dinheiro, preciso de alguma coisa. Então, depois desse estágio, eu fiquei sabendo que vários estagiários passavam por lá, assim, em pequenos prazos. Eles contratavam muito porque as pessoas não aguentavam, ela demitia, se não estivesse dentro ali do que ela gostasse, ela demitia. Até eu acho que o guri que me substituiu, ele ficou um tempo, mais de 1 ano talvez, parece que eu vi que ele continuou. Uma funcionária que entrou enquanto eu estava lá, ela manteve contato comigo, era uma moça que veio do Nordeste, assim, que precisava muito trabalhar, e ela estava numa pressão gigantesca, era uma pessoa muito boa, estava sendo muito intimidada naquele trabalho por essa gerente para trabalhar. Ela até trocou umas mensagens comigo, essa moça, me dizendo quando ela saiu que ela ficou muito contente, que aquele lugar lá era muita pressão. Então foi muito bom, foi uma experiência legal também para eu ver como é o mercado de trabalho e que realmente existem essas situações, independente da pessoa que seja, existem pessoas abusivas e existem pessoas que vão tentar te subestimar, te deixar inseguro para se apoderar ali de ti. E essa pessoa era bolsominion, para piorar ainda. Agora eu acabei de lembrar disso, votava no Bolsonaro e até defender o Bolsonaro, eu já achei isso um absurdo. Então, acho que era uma pessoa que não era muito certa da cabeça realmente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem aqui no comentário. Se vocês querem saber um pouco mais sobre essa história, de outras histórias também, tem muita história ainda para contar. Logo depois disso aconteceu aquele outro vídeo que eu acabei entrando, sendo admitido numa empresa que eu vi que eu não tinha nada a ver. Então eu decidi sair no meu primeiro dia, não gostei da experiência. E é bem legal, é bem interessante. Daí logo depois dessas experiências todas eu consegui um estágio
que eu gostei, que eu fiz os 2 anos máximos de estágio, então, para vocês não acharem que eu sou um péssimo funcionário, não é isso. Ele era bom, né, gente? Eu fiz os 2 anos depois de estágio assim direto, e agora eu tô em um outro estágio no Ministério Público de Santa Catarina, e também que é feito por mérito e tal, enfim. Ele era bom, né, gente? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, de deixar o like e também um comentário aqui pra mim. Um beijão pra todo mundo, até mais, é egocêntrico.